Efésios capítulo 5. Ah, que bom que os jovens estão aí, ó. Tem um jovem aqui, tem jovem ali atrás. Eu ia falar que jovem que não vem em reunião de encontro de casais não casa. Efésios 5, 22. Texto muito conhecido, muito pregado, muito deturpado, mas nós vamos desvendar aqui essa palavra tão maravilhosa, tão contracultural que Paulo expressa, inspirado pelo Espírito Santo, naquela geração. Essa palavra impacta as nossas vidas até hoje. É um modelo de um relacionamento perfeito. Obviamente, nós somos pessoas imperfeitas. Então, existe o modelo perfeito. E para nós, de forma plena, aqui nessa terra, é uma utopia. Mas, em Cristo, nós vamos nos santificando. E tendo esse modelo como padrão, nós vamos nos espelhando e nos aperfeiçoando. Essa é a nossa palavra e esse é o nosso objetivo aqui nessa noite. Não é apontar falhas uns dos outros, mas sim uma reflexão pessoal de cada um, analisando a sua própria vida, os seus próprios erros, acertos, fraquezas, forças, para que assim a gente possa continuar nessa caminhada, nesse propósito de fortalecer o matrimônio e fortalecer as famílias também. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor para que o Senhor possa nos iluminar a mente e nos fazer compreender essas palavras que foram lidas aqui nessa noite, das Sagradas Letras. Eterno Deus, soberano Pai, estamos diante de Ti e da Tua santa palavra. E oramos, Senhor, conduza-nos para que cada frase formulada possa ser o Senhor a falar poderosamente e diretamente ao nosso coração. Que a Tua palavra, Deus que tem poder, ela possa iluminar a nossa mente, possa aquecer o nosso coração, como um braseiro que revive, ó Deus. Que o Senhor possa trazer vida para cada um de nós diante destas palavras tão confrontadoras, tão maravilhosas, que o Senhor inspira na Tua Santa Escritura. Fala por nós, edifica a Tua igreja e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Na época do apóstolo Paulo, o casamento ele era profundamente influenciado
pela cultura greco-romana e também a cultura judaica. Hoje, o casamento, na nossa geração, ele é completamente também influenciado pela cultura ao qual nós estamos inseridos. Há alguns anos atrás, você tinha uma ideia central que refletia para o dia a dia das famílias em relação a casamento. Hoje os irmãos vão observar de forma muito clara que existe um sistema organizado, forjado, para desconstruir completamente o que é de fato família, levando essa família, esse conceito de família, principalmente o conceito bíblico, a algo completamente deturpado. Mostra para nós que a cultura, ela influencia profundamente na forma de pensar a respeito de família. Independente do local, existe um modelo de família ao qual Deus revela na sua Santa Escritura que nós precisamos ter como um modelo divino, plantado por Deus, pensado por Deus, planejado por Deus e entregue aos homens. Naquela época, a cultura greco-romana, ela entendia ou enxergava ou tratava a mulher como se ela fosse extremamente inferior ao homem, limitada à função tão somente de procriar. Esse era o entendimento, inclusive até hoje, nas igrejas mais antigas, como por exemplo na Igreja Católica, Apostólica Romana e algumas outras também, a visão da mulher é exatamente essa, que o relacionamento conjugal, matrimonial, ele é para procriação e tão somente procriação. E esse pensamento não é um pensamento que nasceu agora na nossa geração, isso é um pensamento muito antigo. E naquela época existia esse conceito a respeito da mulher, como se a mulher fosse um ser inferior ao homem, como se a mulher ela não tivesse voz nenhuma e ela só tivesse uma finalidade naquela cultura, naquela época, e a finalidade dela era procriação. Esse era o entendimento da cultura greco-romana. Na cultura judaica, o homem era o centro da família. E as decisões, elas eram unilaterais. A mulher tinha pouco ou quase nada de espaço em relação à sua voz. Os irmãos vão observar que em todo o decorrer da Escritura, ela faz questão de mostrar isso, ela não esconde essa cultura do povo judeu. O povo judeu, ele passava de pai para filho, homem, de filho para o outro filho, homem, e da grande massa da genealogia nem cita, geralmente, as mulheres, dizendo que o Messias não viria, isso é o entendimento do judeu, não viria de mulheres, mas era o pai para o filho, para o filho, para o filho, até chegar no Messias, como se as mulheres elas fossem simplesmente excluídas desse mapa, né, da genealogia. Então existia um conceito dentro da cultura greco-romana e um conceito dentro do judaísmo em relação à mulher. E esse conceito não era um conceito divino, não era o conceito de Deus, não era a vontade de Deus para o seu povo. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começa a confrontar esse tipo de entendimento cultural. Por isso, a palavra de Deus, ela é contracultural. Ela não se molda diante da cultura do povo. Ela confronta a cultura daquele povo para que aquele povo se renda ao modelo divino. Paulo, então, quando escreve aos Efésios, ele apresenta uma revolução no relacionamento familiar, quando ele compara o casamento com a relação entre Cristo e a igreja. E ele exalta o amor sacrificial do marido e uma submissão respeitosa da mulher e a criação intencional dos filhos, fundamentos
do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho a respeito desses pontos e dessas palavras, porque hoje, na nossa geração, essas palavras também são deturpadas. Quando a gente fala sobre submissão, homem como cabeça, aí as pessoas pegam essas palavras, não compreendem a cultura ao qual Paulo escreve e a intenção do autor e deturpam e trazem para a sua geração conforme eles acham e entendem. Interpretam a palavra de Deus com os óculos, uma ótica, né, de 2025 ou do século 21. E a gente não pode interpretar a Escritura dessa forma. A gente precisa entender, voltar no tempo, saber qual é a intenção do autor e trazer aquela verdade para a nossa geração. A carta ela é escrita a uma igreja gentílica, era uma igreja, não era igreja lá do povo de Israel, né? Uma igreja que vivia às margens de Israel, e essa igreja precisava entender como viver o evangelho, não só dentro de igreja ou na rua, mas como viver o evangelho dentro de casa. E esse é o grande desafio para nós aqui nessa noite. Inclusive para aquele que vos prega. Porque às vezes as pessoas pensam que pastor é perfeito. Não, pastor é falho. Todos nós somos homens sujeitos às mesmas paixões, tentações e dificuldades. E todos nós precisamos nos render à palavra de Deus, nos submeter às Escrituras, para que essa palavra possa impactar a nossa vida. Então nós vivemos em uma época em que as famílias elas estão sendo atacadas de todos os lados. Pela cultura que nós vivemos hoje, onde quer desconstruir o homem e desconstruir a mulher. Eu não sei se os irmãos acompanham, acredito eu que sim, algumas ideologias que tentam desconstruir o homem e mulher, dizendo que o ser humano nasce ser humano, ele não nasce homem, não nasce mulher, e uma determinada idade vai decidir. Eu nasci homem. Mas eu estou no corpo de uma mulher. Não, nasci homem no corpo de uma mulher, então vamos modificar essa estrutura. E vice-versa. Então, essa intenção, esse sistema que busca desconstruir princípios básicos, não é, obviamente, um sistema divino. Que a palavra de Deus ela é extremamente clara em relação a isso. Criou Deus homem e criou Deus mulher. E os dois vão coabitar juntos, vão procriar e vão ser felizes governando sobre a terra. Então nós vamos entrar em alguns detalhes em relação a isso. A palavra de Deus ela vai confrontar a cultura em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas não vão gostar de uma palavra que confronta a cultura. Muitos chamarão a igreja de homofóbica. Muitos vão chamar a igreja de fanáticos, religiosos, de extremistas. Mas nós não estamos pregando com isso a raiva, o rancor, a violência, de forma alguma. Mas simplesmente, de acordo com a palavra de Deus, estabelecendo princípios fundamentais para que a família seja uma bênção, feliz e alegre. É isso que a palavra de Deus ela nos orienta e nos instrui. Obviamente, se a pessoa entende de forma contrária, nós não vamos agir com violência, nós não vamos agir com soberba, com arrogância, mas nós vamos nos posicionar. O que é certo é isso, o que é errado é isso. Essa é a minha posição e essa deve ser a posição da igreja, mesmo que ela não seja amada, mesmo que ela seja perseguida ou que ela seja rejeitada. Então a palavra de Deus, ela nos apresenta essa realidade, nós somos de fato atacados pela cultura, pelo individualismo e pelo distanciamento dos princípios de Deus. Casamentos frágeis resultam em filhos confusos e lares instáveis. E isso é o que a gente vê na nossa geração. Observem a geração, acho que não está nem na Z mais, né? Fala que é Y agora, você sabe? Não? Fala de geração aí, não sei nem qual que é mais. Essa geração hoje aí que a gente está vendo. Aí a gente, né, o pessoal das antigas, né, fala, não, tem aquela geração raiz e tem a geração, todo mundo sabe, né?
Todo mundo sabe, criada a leitinho de pera, né? Não pode falar mais alto com a criança, não pode brigar, né? Aí antigamente os avós pegavam aquele cinto, pegavam aquela vara de goiaba, pum, aí o pai hoje vai pegar, não faz isso que traumatiza a criança. Então você vai vendo uma geração fragilizada. Aonde está o erro? Aonde está a falha? Porque os filhos não respeitam os pais. Isso é profético? A palavra de Deus fala sobre isso, aponta sobre isso? Sim. Jesus falou sobre isso. Filhos se levantarão contra pais, pais se levantarão contra filhos, haverá guerra nos lares. Está escrito na palavra de Deus. Por que que isso é uma realidade dos nossos dias? Porque as pessoas abandonaram princípios bíblicos quanto à família. Se distanciaram de princípios bíblicos. Não disciplinam os seus filhos. Disciplina não é espancamento, disciplina não é ter alegria em corrigir, em bater, alguma coisa nesse sentido. Não é isso. Disciplina é ensino. Disciplina é correção. Disciplina é, sim, quando necessário, alguma correção um pouco mais incisiva. Como antigamente fazia um pouco incisivo, né, com a varinha de goiaba. Mas é a realidade, às vezes é a forma como você vai corrigir o seu filho, obviamente com todo amor e com todo carinho, não com raiva, com ódio e com rancor. Mas isso é necessário, a palavra de Deus nos mostra a respeito disso. Parece ser amargo no primeiro momento, mas depois produz frutos de justiça. Disciplinar é amar. E nós vamos enxergar hoje uma geração que se distancia da disciplina. Se distancia do verdadeiro amor e deturpa o que é amor. Amor é inclusão. Amor é aceitar tudo. Amor é aceitar como a gente está. Não importa o que eu penso, o que eu acho ou o que eu faço. O amor de Deus aceita e inclui a todos. Não, não. O amor de Deus não é um amor inclusivo. O amor de Deus é um amor santo. Deus não ama o pecado. Deus não ama o erro. Deus não ama a falha. Não, de forma alguma. Então, amor de pai, amor de mãe, não é um amor que aceita todas as coisas. Mas é um amor que disciplina, mesmo sendo difícil disciplinar, mesmo sendo difícil corrigir, mesmo doendo no coração na hora de disciplinar. Isso é amor. É você confiar naquilo que a palavra de Deus nos instrui, no modelo ao qual a palavra de Deus coloca diante de nós. Seguir esse modelo com fé não é fácil, mas produz frutos de justiça. Famílias fortes começam com casais alinhados com Cristo. Às vezes as pessoas dizem assim, eu quero mudar o mundo, eu quero ser missionário na África, eu quero ser missionário em algum local distante, no norte da Bahia, do Nordeste, mas não consegue mudar a sua forma de agir com a esposa ou com o esposo ou dentro do lar. A verdadeira transformação de uma sociedade começa dentro de casa. O evangelho precisa ser vivido de dentro para fora. É assim que nós precisamos enxergar. E nós vamos entrar aqui em alguns pontos, irmãos. São 4 pontos. Eu não vou me delongar muito, mas vamos falar sobre esses pontos e esclarecer algumas dúvidas aqui, ou fortificar o conhecimento que os irmãos já têm. Primeiro ponto é a submissão da esposa como expressão de fé. A submissão bíblica, ela não é escravidão ou passividade, mas é uma atitude voluntária de cooperação e respeito, como a igreja é submissa a Cristo. A palavra submissão, a etimologia, o significado da palavra submissão é estar debaixo de uma mesma missão. O homem, ele tem uma missão dada por Deus. Imaginem os irmãos um barco, ok? Dentro de um barco. Aí você tem lá o timão do barco, né? O volante lá do barco. Aí Deus pega o homem e diz assim, homem, você tem uma responsabilidade dentro desse barco. Você vai segurar o timão e vai conduzir o barco. Esposa, mulher,
Você tem uma responsabilidade dentro desse barco. Você vai ajudar o seu marido a cumprir a missão. Você está submissa debaixo da missão ao qual eu passei para o seu marido. Qual é a função do homem dentro do lar? Conduzir a família ao Senhor. Conduzir a família aos princípios bíblicos. Qual a função da mulher? Ser uma adjuntora, uma ajudadora, uma companheira para ajudar o homem a conduzir a família nos rumos e nos princípios que a palavra de Deus institui para nós. Como que a mulher pode ser submissa ao seu esposo, sendo passiva, oprimida, rejeitada, maltratada, tem que calar a boca aqui dentro de casa, quem manda aqui sou eu? Não! Isso não é submissão. Isso é tirania. Isso é um homem déspota, tirano, dentro de casa, opressor. A palavra de Deus não fala sobre isso. As mulheres devem ser submissas, assim como a igreja é submissa a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Como que o Senhor trata a sua noiva? A palavra de Deus nos versículos vai nos mostrar a respeito disso. Com um amor sacrificial. Se doa por ela, se entrega por ela, renuncia para ver a alegria, a felicidade e a salvação da esposa. Essa é a submissão pelo qual as irmãs devem estar debaixo. Uma submissão de amor, de respeito, de amizade, de companheirismo. Os dois juntos em uma única missão: servir ao Senhor e conduzir o nosso lar para cumprir os princípios que a palavra de Deus nos deixa claro, registrados nas Sagradas Letras. Exatamente sobre essa submissão que as irmãs devem estar debaixo. Existem mulheres que não se submetem ao seu esposo, que não ajudam o seu esposo, que fazem de tudo para atrapalhar o seu esposo. O esposo vai orar. Não, agora não, peraí, vamos aqui, vamos cuidar da casa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não deixa o homem orar, não deixa o homem ler a Bíblia. Esse é o sentido de uma mulher rixosa, que não ajuda. Os filhos estão ali bagunçando, pulando, fazendo aquela alegria toda, né, dentro do lado da família. E o homem está lá em casa, precisa trabalhar, precisa estudar, precisa ler, precisa fazer alguma coisa dentro de casa para entregar na segunda-feira. A mulher, o papel dela é ajudar o esposo. Não é ser submissa no sentido de como fraqueza e opressão, não. Mas sim como escolha de servir com amor. Quando a mulher cuida dos filhos, quando a mulher cuida do lar, quando a mulher prepara algo com amor, com carinho, para que o seu esposo possa comer ou levar para o trabalho, como a minha faz comigo, todos os dias eu acordo, está lá uma marmitinha pronta. Só pegar a marmitinha e levar para minha casa. Que gesto é esse? É um gesto de escravidão? Não, é um gesto de amor, de carinho. O homem recebe amor de uma forma diferente da mulher. A mulher recebe o amor quando ela ouve o elogio. Aí a gente falha muito, né? Quando a gente dá um presentinho, quando a gente chama para passear, quando a gente conversa um pouquinho, dá uma atenção. Agora o homem, se dá presentinho, se dá atenção, se fala que te ama, não é nada. O homem, ele recebe o amor da mulher com respeito, com admiração. É assim que o homem recebe o amor. Ele sabe que ele é amado quando a mulher respeita, quando a mulher admira, quando a mulher elogia. Você é um homem trabalhador. Quer falar eu te amo, seu marido? Olha para ele e fala assim, nossa, como que você é trabalhador? Ele se sente bem com isso. Então a forma de compreensão de amor é extremamente diferente. A mulher, conforme a Escritura, ela deve ser submissa ao seu esposo, como a igreja é submissa a Cristo, para conduzir o seu lar a uma edificação. Uma mulher que ama a Deus, ama o seu lar e entende o poder de viver em sabedoria e harmonia. Uma esposa submissa ao seu esposo
ela consegue ter a habilidade de fazer com que o seu lar seja um lar harmônico. Em meio a tantas dificuldades, quando chega em casa, o lar tem paz. Agora, quando você chega em casa e o lar é guerra e é briga e o tempo todo existe algo que está errado na mulher. Porque a mulher tem a função, a capacidade, a dádiva divina de conduzir o seu lar à harmonia, sendo a adjuntora do seu esposo. Isso é o que a palavra de Deus nos deixa muito claro. A submissão, então, ela é uma força que escolhe servir e não uma fraqueza que aceita a opressão. Exatamente isso é submissão. Vou repetir, hein? Submissão é uma força que Deus concede às mulheres para servir e não uma fraqueza que aceita a opressão. A pessoa diz, não, você vai fazer alguma coisa dentro de casa, vai cuidar dos filhos, aí começa a falar, não, é a escrava da casa, como é que fala assim, iê, né? Iê da casa. Não é esse o sentido, como se olhasse para a mulher e falasse assim, não, mulher foi feita para limpar, cozinhar, varrer, passar pano. Não é esse o sentido. Não é esse o sentido de fazer. Agora, quando a mulher cuida da família, quando a mulher prepara o alimento, ela não faz isso porque ela é oprimida. Ela faz porque ela ama servir e cuida da família. Assim o homem entende que é amor. Quando o homem é cuidado pela mulher, né? Tem aqui tio Beto, tadinho. Tio Beto às vezes fica doente e é igual eu também. Acho que todo homem, né? Quando pega uma gripe não aguenta nem levantar, né, tio Beto? Aquela dificuldade. Aí a mulher não, a mulher tá com 39,5 de febre e tá correndo, fazendo as coisas. Mas o homem é assim. Aí quando a mulher vai lá e cuida do esposo, ele se sente amado. É a forma como o homem se sente amado. Agora, a forma como a mulher se sente amada, vamos sair, vamos jantar, dá um presentinho, eu passei ali, lembrei de você. Não é isso? Eu estou aprendendo isso, até eu tenho 22 anos, ainda não estou bom, não. A esposa está ali. Sabe como que eu sou ruim. Mas tem que melhorar em relação a isso. Essa é a forma que a gente expressa amor. Segundo ponto, irmãos, o amor sacrificial do marido. Não é fácil. Não é fácil. Se as irmãs, observe a palavra de Deus, não é primeiro as irmãs e depois os homens por um acaso. Não é. Uma mulher sábia, de fato, ela traz edificação para o seu lar. Quando a mulher ela é adjuntora, quando ela é companheira, quando ela é amiga, quando ela serve a família com dedicação, com amor e consegue trazer harmonia para o seu lar, o esposo consegue cumprir esse mandamento que não é fácil. Não é fácil para os homens, assim como não é fácil para as mulheres. Mas há uma sequência de ensino. Quando a mulher consegue ser submissa a essa função de servir ao Senhor e ajudar a família a caminhar nos rumos do Senhor, o homem consegue, então, liderar a família em Cristo, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entrega por ela. O marido deve liderar como Cristo lidera, com amor que se entrega, que protege e que edifica. A responsabilidade do homem, ela é espiritual. Amar, cuidar, interceder e conduzir o lar em direção ao Senhor. A liderança do lar começa com o joelho dobrado e com o coração quebrantado. Como que eu consigo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Como eu consigo fazer com que a minha esposa se sinta amada e segura, feliz? Sempre falo com a minha esposa. Você está feliz? Ah, estou feliz. Coração alivia. Você está feliz? Não, não estou feliz. Aí o homem começa a ficar angustiado. Por que não está feliz? O que está acontecendo? O que está sendo feito? Você está insegura? Qual é o problema dentro de casa? Porque a resposta de uma liderança cristã, divina, é a felicidade da esposa.
Se o homem está feliz e satisfeito e a mulher está triste, o papel do homem está sendo negligenciado. Agora, se a mulher está feliz, segura e se sente amada, o homem se sente homem, se sente realizado, se sente pleno, se sente completo. Eu consigo no Senhor fazer a minha esposa feliz. Então, como que eu consigo conduzir a minha família a essa segurança, a essa paz, a esse amor, a essa felicidade? Dobrando os nossos joelhos. Dobrando os nossos joelhos e orando ao Senhor com o coração quebrantado. Porque para quebrar a dureza do coração do homem, a sequidão do coração do homem, que não gosta de lembrar datas, não gosta de dar presente, não gosta de fazer absolutamente nada em relação a isso, só Deus. Só Deus. Então, colocando-se de joelho ao Senhor e orando nesse sentido, nós vamos conseguir cumprir essa missão. Vocacionados pelo Espírito Santo, vamos conseguir amar as nossas esposas conforme elas entendem que é amor. Porque o homem entende que é amor o serviço, não é isso? Como é que é o serviço? A esposa foi lá, preparou a comidinha, fez a marmitinha, colocou, ainda faz uma cartinha escrevendo: meu esposo, bom trabalho, eu te amo. Rapaz, o homem vai pro trabalho, né, Gilberto? Vai sorrindo, alegre. Agora faz você o mesmo. Faz você o mesmo. Chega em casa, pega a conta de luz, paga, entrega aqui, minha filha, ó, eu te amo. Vai fazer isso. Hã? Ela sente que isso é amor? Não, mas o homem ama fazendo isso. É assim que o homem ama. A expressão de amor do homem não é suficiente para a mulher. A expressão de amor da mulher não é suficiente para o homem. Então o homem precisa lutar contra a sua natureza e a mulher lutar contra a sua natureza, para ambos demonstrarem da forma como o outro entende que é amor. A mulher servindo e o homem amando como ela quer ser amada. Com respeito, com segurança, com presentes, com atenção. Separando um dia da semana para poder passear, fazer alguma coisa, caminhar juntos, bater um papo. Nem que elas falem, meus irmãos, 999 palavras ao quadrado e você 2. Não tem problema, mas ela precisa falar, e isso é expressão de amor. Então nós precisamos compreender isso, irmãos. São dois seres distintos, mas que são unidos por Cristo para poder viver uma grande missão. Servir ao Senhor do nosso lar. Os nossos filhos, netos, bisnetos, devem olhar para cada um de nós e enxergar exemplos de pessoas que servem a Cristo. Amém? Terceiro ponto, casais que vivem em unidade refletem Cristo. O casamento é mais do que uma aliança humana. É um reflexo da união entre Cristo e a igreja. Quando os filhos olham para os pais, precisam compreender o que a igreja sente por Cristo, o que Cristo sente pela igreja. Já ouviram assim famílias falarem: filho, né, crescer, falar: não quero mais para a igreja porque lá dentro de casa é problema, é isso. Lá dentro da igreja papai é uma coisa, lá dentro de casa papai é outra. Dentro de igreja mamãe é uma bênção, dentro de casa mamãe é um monstro. Então acaba com tudo, destrói tudo. Fala: não, isso eu não quero para a minha vida, então eu não vou ser da igreja. Porque ser da igreja é uma coisa muito ruim. Porque enxerga isso desde o nascimento, desde a tenridade. A palavra de Deus ela nos mostra a respeito disso. O casamento é um reflexo da união de Cristo para com a igreja. Se eu cuido da minha casa como Cristo cuida da igreja, se a mulher cuida do esposo como ela serve a Cristo, então quando o filho enxergar a família buscando esse modelo de padrão de unidade, ele vai querer isso para si. Eu quero crescer e ter uma esposa que ama meu pai, serve e ajuda e cuida assim como mamãe faz.
A filha, eu quero um esposo que me ame como meu pai ama a minha mãe. Olha, meu pai respeita, meu pai é assim, assim. Então ela começa a estabelecer padrões. E estabelecendo padrões, dentro da nossa família, a gente muda a nossa igreja. A gente muda a nossa sociedade. A gente muda o nosso país. Quando o casal caminha em unidade, a família inteira encontra direção. Quando o casal não está unido, a família se dissipa. Perde completamente a direção, e a direção é Cristo. Quarto ponto, e último ponto para a gente finalizar. A criação dos filhos na disciplina do Senhor. Filhos obedientes são formados por pais intencionais, que ensinam e corrigem com amor. Falamos um pouquinho da correção, né? E a gente precisa agir dessa forma com amor, com carinho, e não com raiva ou com rancor no coração. Os pais devem evitar provocar os seus filhos com palavras duras, agressivas, mal colocadas, incoerentes ou com ausência de emoção. Nós precisamos demonstrar para os nossos filhos com ações e com palavras que nós os amamos. Filhos não precisam de pais perfeitos. Gravem isso. Filhos não precisam de pais perfeitos, mas de pais presentes, piedosos e coerentes. Filhos não precisam de pais perfeitos. Não tem pai perfeito aqui. Eu não sou perfeito. Eu falho na minha casa e falho muito. A minha esposa também, e creio que todos os irmãos aqui. Mas presente, coerente, que ama, piedoso, que ora, que busca, que está tentando o máximo de si para conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. É desse tipo de pai, é desse tipo de mãe que essa geração precisa. Pais presentes. Se queremos uma sociedade forte, meus irmãos, precisamos de uma igreja forte. Se queremos igrejas fortes, precisamos de famílias fortes. E tudo começa no coração do casamento. E a nossa oração para que cada casal aqui nessa noite, ou cada irmão jovem que pretende formar um lar, consiga compreender diante de Deus que nós precisamos viver sob a autoridade de Cristo. Essa é a palavra de Cristo que nós precisamos todos juntos nos submeter e colocar esse modelo de família em prática. Não é fácil amar, não é fácil respeitar quando a gente está nervoso, não é fácil liderar quando a gente tem raiva no coração, não é fácil se submeter. Não é fácil quando a gente tem orgulho, mas em Cristo nós conseguimos. Em Cristo nós somos vocacionados. Portanto, dobre o seu joelho diante de Deus e rogue ao Senhor que te ajude a ser moldado e aperfeiçoado para esse modelo aqui. Esse modelo não é escravidão para as irmãs. Esse modelo não é sofrimento para os homens. Esse modelo colocado em prática é bênção para as famílias. É uma família alegre, feliz, filhos alegres, crescendo, respeitando seus pais, amando o Senhor, amando cantar louvores, amando ouvir a palavra de Deus, querendo conhecer o Deus soberano, livre de droga, livre de violência, querendo de fato ser uma pessoa boa e transformada pelo poder do Evangelho. Isso é bênção, é felicidade. Quando a gente se afasta desses princípios, começam a entrar dentro das famílias várias pragas, raposinhas, que vão destruindo o seio familiar. E nós precisamos blindar a nossa casa, servindo ao Senhor, nos submetendo à sua palavra. Amor, respeito, liderança e submissão. É isso que nós precisamos nessa noite. Eu queria fazer um convite aqui aos irmãos à oração e à restauração. Os casais, pais, mães, filhos, todos nós que estamos aqui como família em Cristo Jesus, que nós possamos renovar aqui os nossos votos de matrimônio, mas também a nossa função dentro do lar. Você é filho, não é casado?
Qual é a sua função dentro do lar? Honra, amor, respeito aos pais. Tem feito isso? Tenho certeza que a grande maioria falha. Então, diante das suas falhas, renove os seus votos com o Senhor. Senhor, que eu seja um filho exemplar, que eu seja um filho melhor, que eu consiga me dedicar aos estudos, que eu consiga me santificar diante de tanto desejo sexual que hoje chega na tela do meu celular, que eu consiga servir ao Senhor com dedicação, com amor, que eu consiga dizer não ao pecado e sim para Cristo. Os filhos precisam enxergar isso. Os homens, as nossas falhas, a nossa sequidão, o nosso coração duro, o nosso distanciamento, a nossa falta de expressão de amor, que nós possamos renovar os nossos votos com o Senhor, nos colocar de joelhos diante de Deus, reconhecendo os nossos erros. E as irmãs, da mesma forma, reconhecer se você não está sendo submissa a essa missão, se você não está ajudando o seu esposo a orar dentro de casa. Ao invés de ajudar, cobra, aponta o dedo, você não faz, você não isso, você não aquilo. Então não aponta dedo, ajuda. Estende a mão. Seja adjuntora, companheira, amiga, leal. Enxergue as suas falhas, cada um enxergando a sua, sem apontar o dedo para o outro. Enxergue a sua própria falha e renove os seus votos com o Senhor. Famílias que precisam realinhar seus relacionamentos à luz da palavra e assim o fazem, são com toda certeza grandemente abençoados pelo Senhor. Se nós colocarmos em prática, meus irmãos, cada princípio dito aqui nessa noite, teremos uma igreja forte na presença de Deus. Teremos uma igreja que vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque daqui vai sair prefeito, daqui vai sair juiz, daqui vai sair desembargador, daqui vai sair ministro, daqui vai sair pessoas que são empresários, daqui vão sair pessoas que são CLT, que vão trabalhar para alguma outra pessoa, daqui vão sair pessoas que vão servir ao redor de todo mundo. Igrejas fortes, com princípios bem estabelecidos, uma igreja que instrui os seus filhos e os seus matrimônios, de fato será uma igreja que vai mudar aquilo que está ao seu redor. E nós podemos mudar, se nós nos submetermos à palavra de Deus. Portanto, sejamos humildes em fazer essa reflexão e ao dobrar os nossos joelhos em oração, para que Deus nos ajude e nos fortaleça.